convidada para tecer alguns comentários a respeito da relação dos transtornos mentais com o trabalho e a questão da atenção primária. Eu vou iniciar fazendo uma breve exposição para poder recuperar alguns conceitos que eu acho importantes que sejam relembrados, para que essa construção se dê com maior facilidade. Bem, primeiro, o trabalho é uma questão fundamental para o ser humano. A forma com que o trabalho ele vem sendo desenvolvido ao longo da história, ele tem uma série de implicações na construção da sociedade a partir dos modos de produção, como são estabelecidos, as relações sociais e estabelecendo com uma relação muito mais concreta com todos os valores do que significa o humano. Na verdade, o ser humano ele se hominiza, ou seja, ele se transforma em ser humano a partir da sua inserção no mundo do trabalho. O trabalho ele tem uma significância imensa. Tanto é que a gente discute muito a psicopatologia do desemprego quando os trabalhadores perdem esse vínculo dentro do laço social e aí se tornam sujeitos a processos de sofrimento. Porque o trabalho ele dá uma condição para a construção da subjetividade, no momento em que ele cria uma identidade permitindo que os sujeitos participem da vida social. Porém, o trabalho ele vem mudando ao longo da história, né? Se a gente fizer um breve passeio pela construção histórica da sociedade, a gente vai ver que em diferentes momentos o ser humano passa desde a questão da formação de organização do trabalho de maneira artesanal dentro das grandes corporações, até as mudanças que vêm a ocorrer na sociedade em função da implantação de um modelo Taylor fordizado e depois com todas as mudanças que vêm ocorrendo dentro do modelo japonês a partir da Segunda Guerra Mundial e mais recentemente, há uns 20 anos atrás, com mais ênfase a discussão da reestruturação produtiva que vem a acontecer no mundo do trabalho. Bom, essas transformações, ela vem trazendo mudanças não só na forma do trabalho ser organizado, como também na questão das relações do trabalho em si, né? As terceirizações que ocorrem, um modelo de trabalho que é concentrado, a parte nobre do trabalho ficando dentro de alguns núcleos de trabalho, traduzindo-se na questão de uma empresa enxuta e mais a questão da eliminação da hierarquia e de postos de trabalho, a questão da multifuncionalidade que está colocada e mais ainda a responsabilização do trabalhador pelo sucesso da construção de um maior lucro pela empresa. O que a gente tem observado no campo da tecnologia é a robotização, a transformação do trabalho de forma que o ser humano passa a ser um sujeito descartável, substituído facilmente pela máquina, a informatização e a incorporação cada vez maior de substâncias químicas que vão se traduzindo numa exposição de risco cada vez maior. Bem, do lado dessa organização do trabalho, as coisas, o que eu pude refletir até agora, se reportando muito ao trabalho formal, mas o que a gente observa é uma intensificação do trabalho informal. Só que essa intensificação ela não está restrita somente a esse trabalho dito informal, né? Ele perpassa, a densidade do trabalho vem aumentando para todas as categorias profissionais. Bom, a ideia da globalização, que inaugura a ideia da economia única no mundo, ela traz para a gente uma redução do papel do Estado. Os processos de reestruturação da produção, com enxugamento de quadros, com privatizações, né, o que está sendo orquestrado, por exemplo, no momento, né, que é a tentativa de privatização, a idealização por parte de uma parcela da sociedade da privatização da Petrobras, que está aí na ordem do dia, né, que é o verdadeiro pano de fundo disso tudo, que vai repercutir sobre a saúde mental dos trabalhadores.
A Organização Mundial da Saúde, ela tem um dado desde 2001 que aponta que 30% dos trabalhadores ocupados, eles apresentam transtornos mentais menores. E dentro dos transtornos mentais considerados graves, eles vêm acometendo de 5 a 10% da população, com uma projeção que até 2020 os transtornos mentais vão ser a segunda maior causa de anos de vida ajustados em razão da incapacidade. Ou seja, nós vamos ter uma grande parcela da população vivendo com uma qualidade de vida ruim em função de ser portador de um transtorno mental. De forma que a gente pode afirmar que os transtornos mentais hoje, eles se constituem num grave problema de saúde coletiva. Estou falando de saúde coletiva porque estou entendendo que a epidemiologia, ela só tem significado se ela for visualizada à luz das ciências sociais. E é isso que as ciências sociais traz para nós, esse olhar de que as transformações do mundo do trabalho, refletindo esse modelo de organização do trabalho, onde a densidade do trabalho ela se torna cada vez maior, ela vem determinando acidentes e doença nos trabalhadores. Eu acho esse dado um dado importante porque em 2011 há uma dificuldade da gente de acessar dados mais recentes, mas em 2011 o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele informa que mais de 211 mil pessoas foram afastadas devido à doença mental por afastamentos superiores a 15 dias e passaram a receber benefício por auxílio-doença. Esse gasto ele ficou em torno de 200 milhões de reais, o que reforça a necessidade para nós de medidas de prevenção de forma a evitar o adoecimento. Esse estudo aponta também que as maiores prevalências foram em trabalhadores da administração pública, em prestadores de serviço à empresa, na fabricação de máquinas, pessoas, trabalhadores da fabricação de máquinas e equipamentos e pessoas que vêm, trabalhadores originados do setor de extração do petróleo. Uma coisa é clara, a organização do trabalho doente, ela ataca o psiquismo. Quando eu falo em organização do trabalho doente, é porque eu entendo que esse adoecimento, ele ocorre dentro de uma organização do trabalho que penaliza o seu trabalhador. E o foco vai se dar essa ação vai se dar sobre o psiquismo do trabalhador. Né? Então, essa é uma imagem que mostra com clareza a condição real do trabalhador. É um trabalhador que o seu interior é um interior que pulsa de forma desordenada, onde se exerce um controle sobre-humano, sobre as reações que podem ser de diferentes formas, mas que essa imagem que esse trabalhador é obrigado a vender é uma imagem que se traduz em tranquilidade, em vestir a camisa, em ter que provar que ele é cada vez mais importante, que ele é imprescindível para a manutenção da sua condição de empregado, de trabalhador vinculado a alguma forma de remuneração. O que a gente tem observado é que as pressões que são decorrentes da organização do trabalho, e essas pressões elas estão colocadas na forma da organização do trabalho, entrando em relação com o ritmo de trabalho, com a pressão temporal, os próprios riscos que existem, que são riscos mais grosseiros de serem visualizados, os riscos físicos, os riscos químicos, mas essa junção de risco vai determinar sobre o corpo do trabalhador o que a gente chama de carga de trabalho, que pode estar manifestado na forma de um trabalho monótono, de um trabalho repetitivo, de um trabalho onde eu não tenho em nenhum momento domínio sobre a lógica que está posta. Eu não consigo interferir como sujeito dentro do processo de trabalho. É como se eu tivesse com toda a minha força
com todo o meu afeto, colocando dentro do trabalho, e esse trabalho, a partir do momento em que ele se torna lesivo, provocar essa instância intermediária antes do adoecimento, que se traduz na forma de sofrimento psíquico, que se manifesta em diferentes formas sintomáticas, como a ansiedade, o medo, até o aparecimento do adoecimento em si, que são as doenças somáticas e as doenças psicoemocionais. Bom, a probabilidade de desenvolver transtornos mentais, ela é inversamente proporcional ao grau de satisfação no trabalho. Se eu não gosto do que eu faço, se eu não me identifico como sujeito dentro do processo de trabalho no qual eu estou inserido, a probabilidade de eu vir a desenvolver um transtorno mental é elevada. Um passo significativo que ocorreu em relação à vinculação, à explicitação do nexo de causalidade, ou seja, a relação causa-efeito com o trabalho, foi o reconhecimento da doença mental na publicação da lista de transtornos mentais e de comportamento relacionado com o trabalho em 2001, pelo Ministério da Saúde. Né? Essa discussão ela foi uma discussão feita com uma grande parcela da sociedade, do qual se identificam 12 transtornos mentais relacionados ao trabalho, sendo 6 explicitamente ligados à organização do trabalho como fator de risco. É claro que a gente não está falando de questões que sejam descoladas de um sujeito. Um sujeito que é um sujeito trabalhador, ele é um sujeito imerso na história dele. É um sujeito que tem a ver com toda uma gama de processos que se passaram na sua vida, que o atravessaram ao longo da sua constituição. E que o trabalho vai ajudar a compor esse sujeito, tanto estruturando quanto o desestruturando. Eu trouxe aqui alguns exemplos de questões que já estão bastante estudadas, né, como o alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, que é explícito em algumas categorias, algumas categorias que já foram bastante estudadas, como o pessoal que trabalha com resíduo, com, por exemplo, os lixeiros, os coveiros, os próprios policiais, os transtornos do ciclo sono-vigília, devido a fatores não orgânicos, trabalhadores em turno, em trabalho noturno, que vão aparecendo diversos efeitos, que não vão ser objeto de comentário agora, pelo tempo. A síndrome de burnout, ou a síndrome de esgotamento profissional, que eu vou tecer alguns comentários a mais por conta da sua prevalência. O estado de estresse pós-traumático, que vem aparecendo com frequência cada vez maior, e outros fatores, como síndrome de fadiga, episódios depressivos e outros transtornos neuróticos que vêm aparecendo, apesar, né, do DSM-4 e do DSM-5, que é a classificação americana para os transtornos psíquicos, ter excluído a palavra neurose, como se a gente pudesse apagar a história. Né? Eu vou falar um pouco sobre a questão da síndrome de burnout, porque é uma questão que aparece de forma muito importante dentro dos centros de referência de saúde do trabalhador, mas aparece também em contexto da atenção primária, com outra sintomatologia clínica. E ela é uma síndrome que atravessa muito os trabalhadores da área de saúde. Então, a síndrome de burnout, que é uma resposta que o sujeito dá a sua exposição a estressores emocionais e crônicos no trabalho, ela tem sido descrita como a perda do sentido do trabalho para o trabalhador. É o trabalhador que, dentro de um contexto de relações sociais extremamente complexas, acaba perdendo toda a sua energia, acaba perdendo todo a sua ênfase, o seu desejo em relação ao trabalho. Essa síndrome, ela afeta principalmente profissionais da área de saúde ou profissionais da área de serviço com cuidadores, e ela aparece de uma forma mais evidente dentro dos trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros. A clientela que eu atendo
dentro do Sereste, aqui no Espírito Santo, a gente tem um índice muito elevado entre policiais, agentes penitenciários principalmente, entre os professores, de uma forma geral. Há uma prevalência grande de casos, tanto casos antigos como casos novos que vêm aparecendo, e o pessoal de serviços de saúde, principalmente os técnicos de enfermagem. A característica principal do burnout é um quadro de exaustão emocional. São sentimentos de desgaste, de esvaziamento afetivo. É um indivíduo que fala para gente que não tem mais nenhum tipo de emoção ao lidar com as pessoas. É um indivíduo que apresenta alguns comportamentos que falam na direção da despersonalização, que é a insensibilidade. É o sujeito que não se reconhece mais como cuidador. É o sujeito que não tem mais nenhum afeto na relação do cuidado. Ele diminui o envolvimento pessoal dele no trabalho, ele tem um sentimento de incapacidade, de diminuição da sua competência e mais. Muitas vezes ele traz todas essas questões na sua relação com a vida familiar. Então, é um indivíduo que começa a apresentar comportamentos de irritabilidade, de agressividade, é uma pessoa que se mostra mais numa tendência a isolamento quando não procura o uso de substâncias ilícitas ou lícitas, no caso, para continuar desenvolvendo as suas atividades. Bom, uma coisa que chama muita atenção na síndrome de burnout são as atitudes negativas com relação aos usuários, aos clientes, à organização e ao próprio trabalho. Estou me lembrando hoje de um paciente que eu atendi hoje na parte da manhã, que ele dizia o seguinte: eu não posso nem olhar para o uniforme da minha empresa. Eu odeio trabalhar nesse lugar. Eu não suporto mais o tipo de cliente que eu atendo. É um quadro não é um quadro tradicional do estresse. É um quadro de esgotamento, porque muitas vezes o estresse ele está relacionado até à produção do sujeito, desde que você tem um eu-estresse que te movimenta. Mas não esse de estresse que faz com que leve ao sofrimento um sujeito que tinha planos e que a organização do trabalho atravessa esse sujeito de forma que ele possa perder todo o interesse dele. Então, já falei sobre o uso de álcool e outras drogas para obtenção de alívio, e eu trouxe aqui o relato de uma paciente que eu achei muito importante, que fala muito sobre a questão da mobilização de afetos, de resistências para poder enfrentar um determinado campo e a dificuldade que tem de se manter, né? Ela disse o seguinte: olha, apesar de tudo, eu sou uma pessoa que quase não adoeço. Não tive nenhum tipo de problema, não sei ficar irritada e discutir com muita gente. Você leva uma vida muito corrida, muito trabalho, um trabalho estressante. Acaba chegando em casa e fica horas chorando até resolver aquilo ou pôr para fora o desgaste do dia. Mas clinicamente eu não tive nenhum problema de saúde. Na verdade, eu não consigo mais suportar o meu trabalho. E aí mostra a imagem, né, de um profissional da área de saúde, já que eu acho que essa imagem é a imagem do desgaste. A Maria, que é uma outra paciente, dizia o seguinte: não tenho mais força para ver gente morrendo, eu preciso tirar força de dentro de mim, você vai se salvar e eu sei que é mentira, eu acho que eu estou ficando maluca. Essa paciente era uma técnica de enfermagem que trabalhava dentro de um hospital voltado para o atendimento de crianças, no setor de oncologia, e ela dizia o seguinte: quando eu sei que uma criança vai morrer, eu pego um atestado, quando eu arranjo alguém que me entende, porque eu não posso ficar vendo mais crianças morrendo. E aí os professores também que falam, né, que tem vontade de bater nas crianças, sonham que está matando, enfim, vai perdendo toda a relação de afetividade. O burnout é isso, é uma questão do esgotamento do sujeito, tanto é que a tradução literal, né, queimar por dentro, é quando eu queimo toda a minha parte de energia para poder estar respondendo às respostas que uma empresa me solicita
quando eu estou frente a frente a uma condição na qual eu já esgotei toda a minha capacidade de atender a demanda. Esse acolhimento é um acolhimento que precisa ser feito, porque muitas vezes ele vem não com tanta riqueza de detalhes, com tanto, às vezes a clínica não está tão florida quanto essa que eu acabei de contar, né? Mas é um paciente que às vezes vem com queixas psicossomáticas e que vai se transformando em quadros dolorosos, e, enfim, de alguma forma o corpo vai falar o que o inconsciente tema em esconder, né? Eu vou falar um pouco agora sobre o transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao trabalho, que em períodos como os que a gente vive, né, que são períodos onde as pessoas são submetidas a muita violência e que em situações de limite ficam mais visíveis. Normalmente o estado de estresse pós-traumático é uma resposta tardia a um evento que levou um sujeito a uma condição de ameaça à sua vida, à sua integridade, né? Ou ele assistiu, ou ele testemunhou, ou ele foi parte, né, de um processo que rompe com o limite dele de preservação à vida. A prevalência na população é em torno de 1 a 3%, e ele está muito relacionado a trabalhos perigosos, como o trabalho dos aeronautas, o trabalho dos bombeiros, o trabalho no transporte ferroviário, mas pode acontecer com qualquer sujeito. Eu tive um período do meu exercício profissional onde eu tive muito transtorno de estresse pós-traumático em bancários que eram vítimas de assalto. E com outras pessoas também que deveriam exercer função protetora, mas acabam sucumbindo e praticando violência, como dentro da própria polícia. Ele é mais comum em adultos e jovens, mas ele pode surgir em qualquer idade. E a questão de viver só é uma questão que tem alguns elementos que propiciam o aparecimento de uma sintomatologia. Essa sintomatologia, hoje, sabe-se que ela pode levar mais de 6 meses no aparecimento dos quadros, e isso é uma questão bastante complexa. A clínica, ela está fundamentalmente voltada para um sujeito que fala repetidamente, que revive a situação traumática. Essa revivência, ela se manifesta muitas vezes no relato do paciente que diz: eu tenho pensamentos obsessivos, eu só vivo e eu só falo, eu virei uma pessoa chata porque eu só conto sobre a minha situação de vida. Há uma diminuição da reação ao mundo que se vive, há um isolamento do sujeito e um funcionamento que se dá na base de uma hipervigilância. É um sujeito que fica o tempo inteiro antenado, principalmente quando foi vítima, como, por exemplo, alguns agentes penitenciários relatam isso, a associação de quando vê alguém que parece que foi o sujeito que o agrediu, ele revive toda essa questão. E aí ele passa a ter mudanças de comportamento. Ele começa a andar na rua e ele vê alguém parecido, ele vigia o tempo todo os lugares, ele faz uma mudança assumindo um comportamento quase que paranoide. E esse paciente ele tem reações exacerbadas a um estímulo, qualquer que lembre essa situação, e a insônia ela é presente. Esse quadro pode ser acompanhado de diversos outros quadros, outras comorbidades, quadro de ansiedade, transtorno de pânico, enfim. Cada sujeito aparenta, né, dá uma resposta possível a uma determinada condição de angústia. O grande problema é o seguinte: como é que eu dou nexo causal? Como é que eu falo? Eu posso acolher, mas como é que eu consigo entender que esse sujeito tem um quadro que eu relaciono com o trabalho? Por isso que eu botei esse título, né? Polêmica travada em torno do nexo causal. Dentro da área de saúde,
e principalmente dentro da área psi, né, há uma briga de correntes em torno de uma tentativa de explicar, através de fatores orgânicos, o aparecimento de algumas doenças, né? A psiquiatria tem isso, querer achar num sujeito alguma alteração cerebral que pudesse apontar, ou uma alteração bioquímica que pudesse ser a causa da explicação de um determinado fenômeno, né? Quando a gente sabe que a doença mental ela não tem uma origem única, ela é um fenômeno multidimensional, no qual tem um sujeito impregnado da história dele, frente às situações que ele não deu conta como pessoa, e aí esse sofrimento aparecendo sobre diferentes formas. O nexo de causalidade ele pode ser colocado para qualquer profissional que atue na área de saúde, né? Não necessariamente está afeto ao médico do trabalho. Um profissional de saúde que atende, que é responsável pelo atendimento, ele tem que ter formação para ele poder entender e poder se vincular não só ao seu paciente, como, né, a resposta também contrária, o paciente se vincular a esse médico num processo de transferência e contra-transferência, e a gente ter uma abordagem possível de ser feita, fechando a questão da causalidade. O que é importante que se saiba é o seguinte: a doença, a produção de um adoecimento psíquico, ela tem um caráter multidimensional. Agora, ela é influenciada diretamente no contexto que esse sujeito vive, né? Bom, como é que a gente faz para ter um nexo causal? Primeiro, escutando, que eu acho que essa é a grande questão da consulta clínica, né? É fazer uma escuta categorizada, saber que algumas categorias profissionais já foram exaustivamente estudadas e, a partir daí, o nexo já está dado, porque é a história clínica com os estudos que é que vão fechar, e entendendo como é o trabalho real de uma pessoa, né? O trabalho real não é aquela descrição que a empresa manda para a gente dizendo que fulano faz isso ou faz aquilo ou deixa de fazer uma coisa ou outra. É exatamente o relato do paciente, e quando esse relato é insuficiente, por a gente não conhecer essa dinâmica, o conhecimento do posto de trabalho, para que a gente possa entender como é que se dá essa passagem entre a experiência que um sujeito vivencia e o seu adoecimento. Agora, como é que isso tem se repercutido na atenção primária? De diferentes formas. Primeiro, eu acho que a atenção primária, por ser a porta de entrada do sistema, é um local privilegiado de acolhimento, né? É um local que deveria dar conta, pelo menos, de uma grande parte da clínica. Estou falando da clínica, não estou falando só do atendimento médico. Estou falando da clínica que é exercida por todos nós. Pelo médico, pelo enfermeiro, pelo serviço social, pelo fisioterapeuta, pela terapeuta ocupacional, enfim, por outras categorias que agora, né, não estou me lembrando, mas assim, essa atenção primária na unidade de saúde, que faz o primeiro acolhimento, faz a primeira escuta. É aonde existe a possibilidade de se elencar a vida desse sujeito. Quem é esse sujeito? Como é que a vida dele, em relação com o laço social que ele tá inserido, se dá? Como é que é o trabalho? Que tipo de trabalho desenvolve? Em que condições? Como é que se dá o afeto dele? Como é que se dá o desejo dele na construção de algo que dê significado para ele? Então, eu acredito que o espaço privilegiado que a atenção primária tem, porque é o espaço de pessoas que acolhem pessoas dentro de um determinado território onde a vida o tempo inteiro transita da melhor forma possível, eu acredito que ele possa ser o start.
É possível, a partir da inserção de uma equipe de saúde da família, entender como é que aquele espaço se dá, como é que foi construídas as estratégias de enfrentamento. Porque o que a gente tem observado muitas vezes são longos acompanhamentos, longos tratamentos, feitos sem que se enfrente a verdadeira questão da causalidade, que é a relação do sujeito com a sua vida e seu trabalho. Então, acho que isso tem repercutido na forma da manutenção de alguns quadros, principalmente quadros que têm sido medicalizados excessivamente, como se a gente pudesse pegar a angústia da vida, que a gente pudesse pegar a angústia que é produzida no modo de existência dentro desse modelo de produção capitalista que a gente tem, não enxergar quais são as nuances que tem e a gente pudesse tamponar isso tudo com medicação. Então, eu acho que isso é uma coisa para se chamar a atenção. Uma coisa que também me desperta muito é observar como é que a organização do trabalho está sendo feita dentro da própria atenção primária, né? Porque aí a gente não está tratando só da clientela que é atendida, mas também da própria clientela que é composta dos próprios trabalhadores que estão na atenção primária. Como é que tem sido a densidade do trabalho? Como isso tem repercutido dentro dos laços que têm que ser formados dentro de uma equipe para que as pessoas possam dar conta desse cotidiano que é cheio de variabilidade e também cheio de sofrimentos, porque as pessoas vivem sem ter governabilidade sobre metas que são colocadas, sobre a transformação que a reestruturação da produção trouxe para todos os campos. Então, eu acho que isso tem repercutido impactando o sujeito. Não é à toa que a gente começa a observar os índices elevados de absenteísmo que existem. A excessiva rotatividade de profissionais, mas isso se transmuta muito na questão do índice elevado de absenteísmo que existe dentro dos serviços de atenção primária. E aí eu acho que essa repercussão ela tem que apontar para a gente o caminho da construção do conhecimento, da discussão em fóruns, para que a gente possa estar partilhando com outras pessoas esse conhecimento que eu acredito que seja tão necessário. Né? Esses são os caminhos que têm sido percorridos. Né? Como é que eu posso, a partir da atenção primária, valorizar a situação de trabalho como um determinante no processo de saúde e doença de um sujeito? Eu acho que as pessoas têm que se capacitar para isso. Não é se capacitar, capacitar não implica que você tem que cumprir programas longos de pós-graduação, que são escolhas. Mas estar atento para que uma anamnese contemple as questões que estão relacionadas a esse sujeito, trabalhador ou não trabalhador. Né? Uma outra questão que aparece muito, porque a vigilância ela ainda está muito centrada, os dados ainda estão muito centrados em cima da população que está formalmente incluída na Previdência Social. Né? Falta notificação no SINAM para que é o verdadeiro sistema, porque é universal, para a gente poder estabelecer áreas prioritárias, né? Estabelecer grupos vulneráveis e como é que vai ser feita uma intervenção, porque não adianta a gente achar que basta você fornecer uma equipe e dar atenção àquele determinado caso. Isso é importante? Claro, porque você não ser acolhido quando você está adoecido é um elemento a mais no seu processo de complexificação de um determinado quadro. Mas a inserção de uma notificação é o elemento de disparo para que possa ser feito algum tipo de intervenção. E a outra questão são as ações interinstitucionais e multidisciplinares que pode ser exercida a partir da atenção primária. Eu estou dentro de um locus privilegiado. Eu atendo uma população adscrita, uma clientela que é adscrita, então eu posso, a partir dali, elencar diversas situações que são geradoras de mal-estares, de sofrimento psíquico ou do adoecimento na sua forma mais
mais explícita para que possa ter uma intervenção. Então, eu acredito que o processo de capacitação, e principalmente a fala, né, a troca de experiências, ela pode vir a, a crescer e fazer com que a gente possa estar avançando nessa discussão, né? Tornando mais claro, porque as coisas elas só são desveladas e enfrentadas quando se mostram visíveis, né? É isso que eu tinha para falar. Obrigada. Olha só, tá. Uhum. A síndrome de Munchausen, que o Dr. Jackson de Anchieta, vou ler tudo, né? Não é isso? Está escrito aqui. Gostaria que fizesse um apanhado sobre a síndrome de Munchausen, simulação consciente. Vi que não foi citado na súmula de apresentação, mas é um tema muito prevalente na nossa clínica. Relação implícita com transtornos mentais relacionados ao trabalho. Olha, o que acontece? Eu acho que essa categorização diagnóstica, ela não é fácil de ser feita. Desculpe eu discordar do colega, não trabalho com isso, com essa ideia de que existe tanta síndrome de Munchausen, que é uma simulação consciente. Normalmente ela é feita em quadros psicopatológicos muito graves, no qual o paciente provoca sintomas para obrigar a uma intervenção médica. Normalmente isso ocorre dentro de hospitais, pronto-socorro. Eu acredito muito mais que exista uma questão, eu não estou isentando e nem sendo ingênuo a ponto de achar que não existem distorções dentro do comportamento de algumas pessoas, né? Mas eu não consigo enxergar isso como sendo uma síndrome de Munchausen. Eu acho que você está muito mais relacionado a uma distorção de caráter do que uma outra questão. Não tenho. Não vejo, não há nenhum vínculo da síndrome de Munchausen que eu conheço, nenhum trabalho estabelecido que possa estar vinculado como uma doença mental relacionada ao trabalho, ou uma tentativa. Não é essa a minha experiência clínica, né? Eu tenho quase 40 anos de formada, tenho mais de 30 anos nessa área, e aproximadamente 15 a 20 anos eu trabalho com saúde mental, sou psiquiatra titulada e não é essa a minha experiência. Eu não sei se tem mais alguma questão que tem que ser enviada pelo chat aqui, segundo a Karina está me dizendo que, né, que não é essa, tem que ser mandado por aqui, né? Não é uma coisa que tem facilidade de comunicação. Uhum. Ok. Então, eu acho que o que eu posso deixar aqui de testemunho, né? O mundo do trabalho ele tem mudado muito. O que fez com que ao longo da minha vida profissional, num determinado momento, eu tivesse que fazer uma especialização em psiquiatria e depois os desdobramentos tudo que isso vem, que isso está colocado para a gente exercer a nossa prática profissional. Porque o sofrimento psíquico nas organizações, a tendência dele é aumentar cada vez mais. Cada vez mais que o sujeito ele é exposto a uma condição que o assujeita, que o deixa alienado do processo de produção, que não respeita os seus limites, a tendência é que o aparecimento da doença mental se dê de uma forma cada vez mais gritante. Muitas vezes, a tentativa de afastamento do trabalho, que se reflete nos absenteísmos, ela nada mais é do que o resultado desse processo todo.
Então, o que a gente tem feito é estudar, estudar, estudar e estudar. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir muito. E problematizar com o sujeito quais são as saídas que ele tem. De qualquer forma, eu entendo que a gente tem todo um caminho que é longo para ser percorrido e que precisa ser percorrido sobre a ótica da saúde do trabalhador, não sobre a ótica do gerenciamento da força de trabalho único exclusivamente para a lucratividade das empresas. O CEREST, que é o Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador, a gente trabalha recebendo casos que são encaminhados pela atenção primária de situações que o nexo não conseguiu ser feito, onde as pessoas tiveram dificuldades no acompanhamento desse tipo de paciente. Então, ele funciona lá no CRE Metropolitano, ali em Jardim América. Tem um telefone aqui na tela. Tem um telefone, a gente faz uma consulta coletiva, faz um acolhimento a todas as pessoas que demandam. É um sistema de porta aberta, mas a gente atende as referências, dá retorno para as pessoas e trabalha com uma equipe multidisciplinar, aonde se faz não só o acolhimento por essa equipe, que tem fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, tem engenheiro, tem médico, tem fisioterapeutas, acho que eu já falei também, mas tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, que tem uma equipe que está apta a poder dar um retorno, não só no atendimento clínico, mas também nas intervenções e capacitações que são feitas pela Liliane, que é a coordenadora do Núcleo de Vigilância à Saúde do Trabalhador no Estado e que responde também pelo CEREST. Então, as capacitações são feitas para municípios, são feitas em parcerias, se trabalha com outros atores institucionais e é um trabalho bastante bonito, é um trabalho que está sendo feito há muitos anos e que eu espero que ele tenha continuidade cada vez mais. É isso, muito obrigado pela atenção e nós estamos lá à disposição com os nossos alunos da EMESCAM para poder estar desenvolvendo um trabalho em função da parceria que existe entre a academia e os serviços. Obrigado.